Bom, vamos lá então, pessoal. Continuando a nossa abordagem sobre os gases, o estudo dos gases, a gente na aula passada observou, né, as relações ali de pressão constante, temperatura constante e através da união dessas relações, né, das hipóteses aí de teorias dos gases, a gente chegou na famosa equação pressão vezes volume igual número de mols vezes constante universal dos gases vezes temperatura, né? A gente viu que essa constante dos gases, na verdade, tem unidades específicas, né? Pode ser convertido em unidades específicas, dependendo das unidades das grandezas que nós utilizamos. Né? Então, a gente consegue estabelecer uma relação, lembrando sempre que essa equação é para gases ideais. Tá? Quando a gente fala de gases reais, que não é o nosso enfoque nesse momento, a gente vai tem uma equação aí com interações, né, com as interações intermoleculares levadas em conta. Então aí nós temos parâmetros que são das relativos às interações intermoleculares. Né? A gente vai falar um pouco da questão de comparação, mas nós não vamos entrar nos estudos específicos de gases reais. O que nós precisamos ver é que a partir dessa relação de pressão, volume e temperatura, nós temos as leis combinadas, né, dos gases. Então, nós podemos partir para uma relação onde temperatura é constante e dizer que o produto pressão e volume é constante, né? E também nós temos uma outra possibilidade onde nós temos as três variáveis e aí nós temos as três variáveis em valores diversos e nós temos mantidas como constantes apenas o número de mols, a quantidade de substância e a constante dos gases, né? Então quer dizer, o produto NR é constante, mas o produto PV e a fração, né, desse produto sobre T não é constante, então nós temos uma variação de condições, permitindo que nós tenhamos então esta igualdade aqui mostrada na tela. Pressão vezes volume sobre temperatura na condição 1 é igual a pressão, volume e temperatura na condição 2. Tá? Então, consequentemente, a gente pode estabelecer quais foram as situações iniciais ou finais, dependendo dos valores que nós temos para essas variações. E a partir dessas relações, nós temos uma lei, que é a lei de Dalton, que nos dá um conceito bastante importante quando a gente fala em conhecer como cada gás se comporta numa mistura, né? Que são as chamadas pressões parciais. É o análogo ao que a gente poderia chamar de concentração dos gases, né? Basicamente é quanto daquele gás tem ali dentro e quanto aquele gás exerce de pressão naquele sistema, tá? Então, se a gente considerar que a primeira relação é verdade, onde a pressão total do meu sistema é o somatório de todas as pressões dos gases que nós temos um rearranjo, né, onde nós podemos isolar pressão e ter o produto nRT sobre volume. Consequentemente, esse produto nos permite isolar o número de mols de cada substância. Então nós temos que é proporcional ao número de mols do gás 1, do gás 2, do gás 3, todos eles somados, multiplicados isso pelos valores, né, de R da constante dos gases, de T, temperatura que não vai ser referente a cada um dos gases, e do volume, que é o volume total, não é o volume de cada um deles também, né, pela propriedade dos gases ocuparem o volume total. Consequentemente, nós temos então que todo esse somatório é relacionado, né, ou seja, pode ser considerado como o número de mols total. Né? Então a pressão total é igual ao número de mols total vezes aquele produto que se mantém para o sistema, RT sobre V. Então nós podemos isolar e dizer que a pressão do gás 1 é referente ao percentual, né, ou a fração daquele número de mols referente ao gás 1 em relação ao número de mols total, né, multiplicado pela pressão total, ou seja, quantos por cento daquele gás nós temos multiplicados pela pressão nos dá a pressão que ele exerce especificamente no sistema. Essa relação número de mols de alguma coisa sobre o número de mols total, nós vamos chamar de fração molar, que é uma fração do número de mols, né? Então, x1 ali no caso, né? Então, essa fração molar multiplicada pela pressão total nos dá a pressão do gás 1, e aí, consequentemente, para os demais gases. Tudo isso pode ser associado a vários postulados que são chamados de teoria cinético-molecular, né? E basicamente nos dizem o quê? Que os gases eles têm um grande número de moléculas em movimento contínuo e aleatório. Né? Lembra lá que a gente falou que a gente tem ali a aleatoriedade, né, máxima nos sistemas gasosos e, consequentemente, a gente tem uma desorganização máxima também, o menor número de interações intermoleculares que a gente pode ter dentre os três sistemas.
Que o volume total de todas essas moléculas de gases é desprezível quando comparado ao volume total no qual o gás está contido. Por quê? Não quer dizer que a gente tem essas moléculas aleatórias que elas estão no volume total, elas estão ocupando. Por que elas estão ocupando? Porque elas estão em constante agitação. Como essa agitação é muito grande, elas estão ora num momento, ora em outro, mas é impossível de detectar onde elas estão exatamente. Consequentemente, o volume total é desprezível, mas elas ocupam esse volume todo com uma velocidade tão grande que a gente não consegue mensurar especificamente, né? E para considerar os gases ideais, né, como a gente tem feito, as forças de atração e repulsão são desprezíveis. A gente vai olhar no finalzinho que existem algumas forças que são consideráveis, mas aí a gente tem casos específicos e é uma continuidade dessa abordagem. Que a energia ela pode ser transferida entre as moléculas durante as colisões, né? Então vamos lembrar que as moléculas, consequentemente, por estarem em agitação constante, estão em choque constante, desde que a temperatura permaneça constante. Tá? Então nós precisamos manter a temperatura. A gente já vai ver que fator é esse que muda com a temperatura, já que a energia cinética média, né, das moléculas não vai mudar com o tempo. Então quer dizer, a gente vai ter uma constância na energia cinética das moléculas. Consequentemente, a gente não vai manter a temperatura constante, a gente não vai ter variação nessa energia. E a energia cinética média das moléculas é proporcional à temperatura absoluta, que é o que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco. Antes disso, a gente precisa entender especificamente o efeito de pressão. O que é pressão? Basicamente, pressão é o choque que as moléculas fazem com o recipiente. Então, quanto mais choque tem, né? Então, quanto mais colisões tem, maior a pressão que a gente tem, ou seja, mais energia elas estão dissipando para aquele ambiente, para aquele recipiente. Tá? Consequentemente, se eu aumento esse volume, o número de choques começa a ser menor, a pressão diminui. Tá? Então, pressão e colisão são grandezas associadas e proporcionais. Agora, quando a gente fala em velocidade dos gases, associando isso à pressão e relacionados com a temperatura, a gente pode observar, por exemplo, no gráfico da esquerda, que conforme a gente varia, olha lá, uma temperatura em azul a 0 graus Celsius e uma temperatura em vermelho a 100 graus Celsius, existe uma mudança bastante grande na distribuição de moléculas em relação à sua velocidade, né? Então percebam que com o aumento da temperatura, a gente tem um achatamento da curva. Esse achatamento da curva permite que a gente tenha uma distribuição maior de moléculas e que a velocidade passe a ser mais homogênea em relação à temperatura menor. Claro, não estamos dizendo que é igual, muito pelo contrário, a distribuição ali muito próxima da curva normal nos mostra que a distribuição ali no centro da curva é ainda majoritária, mas a gente tem essa tendência de achatamento. Tá? Então, quer dizer, a velocidade, né, na temperatura de 0 graus Celsius ela é bem mais baixa, a energia cinética é menor. A velocidade a 100 graus Celsius aumentou a energia cinética, então a gente tem uma velocidade aumentada, né? E consequentemente a gente vai, conforme o aumento da temperatura, distribuindo essa curva e tendo maiores frações com moléculas com velocidade maior. Aqui na direita, a gente tem vários parâmetros para se medir velocidade. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas é importante que vocês conheçam, né? A gente tem a velocidade média, a gente tem a velocidade da maioria das moléculas, a gente tem as velocidades de uma molécula, quando uma molécula é igual à energia cinética da média das outras. Então, nós temos três pontos importantes e nem todos são no meio da curva. Vocês podem observar que são três pontilhados. A maioria desse tipo de análise é feita em software específico. Tá? Então, só para vocês conhecerem que nem sempre a gente vai olhar a curva como uma média ou no ponto médio também. Agora, existe um outro parâmetro quando a gente começa a considerar massa molar. A gente tinha falado até agora que os gases são todos considerados iguais, mas se a gente começa a ver alguns parâmetros variáveis, a gente vê que o perfil dessas moléculas gasosas é diferente conforme a gente tem aí efeitos de velocidade e energia cinética associados. Por exemplo, com a variação da massa molar, então a gente observa ali, ó, o H2, né, que tem uma baixa massa molar, e o O2, que tem uma alta massa molar, a gente tem aí uma variação bastante brusca e evidente na velocidade molecular. O que acontece? Com a massa molar pequena, como é o caso do H2, a curva está bem distribuída entre as várias velocidades, né? Então, ali, considerando a potência de 10 ao quadrado, a gente tem desde 5 até 35, né? Então, a gente tem aí a distribuição de moléculas em várias velocidades. Agora, conforme a molécula vai aumentando de massa molar, né? Então o mol, na verdade, né, dessa molécula vai aumentando, a gente tem que, com maior massa ali, no caso do O2, a distribuição se concentra muito próximo ali do 5.
e não tem valores muito maiores que 10. Ou seja, a velocidade passa a ficar concentrada em valores menores, já que a molécula tem uma massa maior, né? Já que o mol dessa molécula tem uma massa maior consequentemente também. Então, a gente tem que essas interações e esse peso, entre aspas, vão afetar a velocidade das moléculas e, consequentemente, vão afetar a pressão, né, desse sistema e vão ter efeito conforme a variação da temperatura do sistema também. Quando a gente fala dessa pressão, é importante que a gente observe esse distanciamento ou essa diferenciação de gases reais e gases ideais. Se a gente considerar ali no meio, né, aquele tracejado do gráfico da direita, ali está mostrando para nós onde a gente considera um gás ideal. E vocês percebem que cada gás vai se distanciando dessa curva, né? Seja para baixo ou seja para cima, vai saindo ali da questão de gás ideal. Ou seja, a gente vai começar a considerar interações, choques, né, massa de cada um deles e, consequentemente, o comportamento vai ser bastante distinto. Agora, onde que a gente considera que esses gases são gases ideais? Em baixas pressões, ou seja, ali ó, abaixo de uma atmosfera, tá? É interessante que nossos sistemas, na maior parte das vezes, são nessas condições, né, de até uma atmosfera. E aqui a gente pode considerar que eles são semelhantes a gases ideais, né, onde não tem interação, onde não tem variação de massa, né, então a gente pode considerar todos eles sendo como pontos específicos ali no nosso sistema. Por quê? Porque a gente tem baixas pressões, e considerando baixas, né, considerando aí a grandeza do nosso gráfico, a gente tem nesses sistemas um distanciamento eficiente, então um distanciamento que não vai ser interferido, não vai ter interferência das interações intermoleculares. A gente tem uma semelhança de massas porque essas colisões vão ser quase que homogêneas. Então, todas essas características vão ser levadas em conta para que a gente tenha abaixo de 1 atm uma semelhança com os gases reais, tá? Gases ideais, desculpa, né? E daí, claro, depois com o aumento disso tudo, a gente vai se assemelhando aos gases reais. Existe também o efeito da temperatura e da pressão, né? E qual que é esse comportamento semelhante ao ideal? Conforme a gente vai diminuindo a temperatura, a gente vai se desviando desse comportamento ideal, tá? Então quer dizer, ó, observem ali que, por exemplo, o gás a 1000 Kelvin, desculpa, ele está numa tendência onde no início ele tem uma semelhança com um gás ideal. Quando eu diminuo para 500 Kelvin, 200 Kelvin, a gente tem cada vez um distanciamento maior. Isso se deve principalmente a que a gente tem aí uma diminuição da energia cinética. E, consequentemente, a gente tem uma diminuição do sistema em aleatoriedade. E aí o que acontece? A gente tem uma diminuição desse distanciamento e conforme a aproximação das moléculas ocorre, a gente tem uma quantidade de interações cada vez maior. Consequentemente, ela vai se comportar caracteristicamente a cada molécula. Então, ele vai se comportar mais próximo daquela massa, daquele tipo de interação, daquele dipolo, daquela força de Van der Waals e por aí vai, tá? E aí, resumidamente, quando a gente fala, né, de comparações genéricas entre gases ideais e gases reais, a gente tem que os gases ideais vão se comportar ali isoladamente ou independentemente, e os gases reais vão ter as interações, conforme a gente está vendo ali nas setas em azul, ou seja, podem ter as forças de atração e repulsão consideradas. E aí, claro, é por isso que a gente tem uma análise mais preciosista com fatores na equação de PV-NRT, levando em consideração esse tipo de interação para cada gás. E aqui, nessa imagem à direita, a gente tem aí uma comparação de gases ideais a baixa pressão, onde eles estão mais afastados, e gases reais numa pressão maior, onde eles têm a possibilidade de interagir cada vez mais entre si. Então, por isso que a gente tem um limite para chamar os gases de ideais e reais, e, consequentemente, a gente pode falar que tem uma aproximação, né, dependendo aí de cada situação. Beleza? Galera, qualquer coisa, mandem as dúvidas de vocês.